Fala galera, tudo bom? Tio Uli na área, domingão, hoje é dia 9 de dezembro de 2018 e vou entregar aqui um conteúdo free para vocês, porque eu gosto muito de falar de mercado, então eu tenho vocês para me comunicar. Isso aí é um prazer, tá? Então hoje a gente vai falar aqui, galera, da empresa Ambev. Quem não conhece essa empresa não tem amigos, não tem vida, não tem nada, porque, pô, a Ambev aí, se não é, já foi aí várias vezes, fica dependendo da Petro, da Vale, maior empresa do Brasil, mais de 200 bilhões de reais de valor de mercado. E com certeza alguém já consumiu algum produto dessa empresa. Eu acho que eu não conheço ninguém que nunca consumiu um produto da Ambev. Isso aí é a realidade nua e crua. Então a gente vai falar aqui, primeiramente, da história da empresa, depois a gente vai falar do perfil, das marcas, dos números e da governança, tá? Lembrando que isso aqui não é uma recomendação, também não é um trabalho completo sobre a empresa, demoraria aí algumas horas para falar de toda a empresa aí, então a gente só vai dar um overview aí para você conhecer melhor a história dessa empresa aí que é referência nacional, tá? E internacional também. Então a empresa ela iniciou aí juridicamente esse nome Ambev lá em outubro de 2000. A Ambev detém aí a distribuição de refrigerantes da Pepsi no Brasil desde 2000. A criação dela consistiu na aliança entre a Brahma e a Antártica e foi realizada lá entre 99 e 2000, tá? Foi aprovado pelo CADE em 2008, mas a gente vai falar aqui um pouco antes dessas duas empresas. Então essas eram as duas maiores cervejarias do Brasil na época, a Brahma e a Antártica. E aqui a Brahma, ela existe desde 1888 e foi registrada lá como Villager and Company. É bom lembrar que isso faz parte de um efeito Lindt aí que o Jorge Paulo Lemann, assim como o Warren Buffett e também o Nassim Taleb gostam de procurar nas empresas que eles investem. Então a Brahma, nessa época, era uma empresa controlada aí pelo senhor Jorge Paulo Lemann, o Marcel Telles, Carlos Sicupira, e por meio de algumas empresas controladas, que era chamada lá na época o Grupo Braco, que detinha um conjunto de participação de votantes aí na Brahma de 55,1%, tá? E o resto daquelas ações eram negociadas publicamente. E aí a gente já começa a ver a genialidade desses três grandes do Garantia, que eles controlam as empresas sem ter a totalidade do capital delas, então eles conseguem alavancar muito o poder deles através dessas estruturas societárias, tá? A Antártica, por sua vez, foi fundada lá em 1885 também, mais um pouco de efeito Lindt, e quem era o controlador dessa empresa era a Fundação Zé Renner, que detinha lá 88% da participação votante na Antártica antes da operação acontecer, tá? O resto era negociado publicamente. Essa fundação ela continua acionista da Ambev até hoje e a gente vai desenvolver esse assunto mais para frente, tá? Então, em 2004, várias entidades controladas pelo esse grupo Braco, que fazia parte aí os três grandes do Garantia, o Lemann, o Telles e o Sicupira, eles celebraram um contrato de fusão, associação com a Interbrew, que era uma cervejaria belga sediada lá, que detinha a Stella Artois. Então, eles pegaram a Interbrew e as várias entidades que representavam lá as famílias fundadoras para trocar as participações, fazer uma troca de ações, e eles, através disso, representam 24% do capital da Interbrew na época, tá? Com a conclusão dessa operação da Ambev, a Ambev passou a controlar aproximadamente 68% das ações votantes aí da Ambev aqui no Brasil, tá? E a Fundação Zé Renner passou a deter aproximadamente 16% desse capital e o remanescente continuou no mercado. A gente vai ver depois que esses valores eles se alteraram e isso aí, de alguma forma, beneficiou a empresa que o Jorge Paulo Lemann detém, tá? O perfil da Ambev é uma cultura, já é a marca registrada da empresa e ela combina alguns princípios
crenças e práticas que orientam as ações e o comportamento de toda a companhia, que é basicamente sonhar alto e buscar melhorar sempre e ousar e se comprometer com as coisas. Eu tenho o privilégio de poder falar que eu já fui lá no escritório mundial da Bembev em Nova York, porque a minha madrinha de casamento, ela é uma das pessoas mais respeitadas nessa empresa no mundo inteiro. Ela, tem até orgulho de ser amigo dela, mas ela só é a minha amiga porque eu sou amigo do marido dela e é uma pessoa também com coração de ouro, que aqui eu deixo o meu grande beijo para Clá e para o Rave. Eu amo muito vocês são os melhores amigos que eu poderia ter mesmo, tá? E essa cultura que eu vejo de perto, eu vejo assim que é verdade, não é da boca para fora, tanto que quando a gente está com eles, a gente não pode tomar nenhum líquido de concorrente, ela fica chateada mesmo, então a gente respeita isso, e esse é o grande segredo, eu acho, de todo mundo que cresce nessa cultura. As pessoas têm a cultura de dono e elas lidam com aquilo como se fosse um negócio deles, apesar da empresa ter milhares e milhares de colaboradores, tá? Então, os 10 princípios básicos é ter um sonho, né? Ter um sonho grande. Isso aí faz com que eles façam o stretching do sonho, ou seja, eles criam aí algo que ninguém imaginava, tanto que em 2008 eles fizeram uma aquisição por volta de 50 bilhões de dólares da Budweiser na época, assumiram uma dívida multibilionária. Últimos tempos aí eles tentaram fazer uma operação parecida, em torno de 100 bilhões, e também fizeram a Kraft Heinz, que teve parceria do Warren Buffett. Eles tentaram comprar, se eu não me engano, a Unilever há um tempo atrás também, a Saab Miller. A empresa é muito, muito ousada mesmo. E tudo isso baseado na cultura, tá? Eles têm um princípio de gente também, né? Que eles procuram pessoas excelentes, com liberdade para crescer, em velocidade, compatível ao talento e recompensadas adequadamente. Ou seja, lá não tem essa história de tempo de casa. As pessoas podem crescer muito rápido na empresa, caso eles entreguem resultados, e tanto que essa minha amiga aí virou sócia antes dos 30 anos, tá? E as pessoas ganham muito dinheiro, né? É bom lembrar que o Carlos Brito chegou a ganhar um bônus aí de mais de R$ 1 bilhão quando ele fez a aquisição da Budweiser, lá da Anheuser-Busch. Então ele bateu as metas muito antes do tempo, fez o desinvestimento dos parques temáticos, SeaWorld, o Busch Gardens. Então é remunerado de acordo, tá? Eu tenho um outro conhecido também que é muito respeitado dentro da estrutura da Ambev, da Bembev. O cara tem apartamento de 10 milhões de dólares em Nova York, muito grande mesmo. Não é através dessa minha outra amiga, é através de um outro network que eu tenho. Então, para você ter noção de que muita gente ficou muito rica nessa empresa de verdade, tá? Não só o Jorge Paulo Lemann, que atualmente é o homem mais rico do Brasil. Outra coisa que eles têm como princípio, que é selecionar, desenvolver e reter as pessoas cada dia melhores. Eu lembro quando eu fiz faculdade lá, em 2002, o sonho de todo mundo que entrava na faculdade era trabalhar para a Ambev. Eles faziam um recrutamento lá no IBMEC, todo mundo queria participar, mais de 1 milhão de pessoas. Talvez já foi até mais difícil que entrar para medicina na USP e entrar na Ambev, tá? A cultura também, né, de nunca estar completamente satisfeito. Então, como o Marcel Teres fala, você tem que tratar custo que nem unha, cortar todo dia um pouco para não deixar crescer. Eles têm também o princípio de que o consumidor é o patrão da empresa, né? Se ele não estiver satisfeito, ele vai acabar demitindo a empresa. A companhia é uma companhia de donos, então os donos assumem o resultado pessoalmente, não tem essa história de ficar falando a culpa é dele, não é a minha responsabilidade, então todo mundo pega com o braço para fazer. O bom senso e a simplicidade orientam melhor do que a complexidade e a sofisticação desnecessária, ou seja, o Jorge Paulo Lemann fala muito isso nas palestras dele, que o pragmatismo é a grande característica de um bom empresário. Então, a gente aqui no Brasil, algumas pessoas têm a cultura de querer reinventar a roda, e isso aí é muito danoso
para os empresários, porque você tem que ser pragmático, você tem que fazer aquilo que funciona e aquilo que consome o mínimo de recursos possíveis, tá? Gerenciar os custos rigorosamente, a fim de liberar mais recursos para suportar o crescimento de uma maneira sustentável e rentável. Ou seja, eles usam lá a metodologia do Zero Budget, ou seja, eles todo ano começam do zero e eles têm que entender por que alguns orçamentos eles têm que ser aprovados. Então, se você não conseguir justificar por que você vai gastar aquele dinheiro, você não vai gastar. Isso é muito bom para o sócio. Foi isso que levou a empresa aí aos resultados incríveis que ela tem, tá? Outra coisa que eles têm como princípio é a liderança pelo exemplo pessoal, que é o melhor guia para a cultura. Então, não existe aquela história do cara que manda fazer e ele realmente não faz. Como eu conheço aí alguns diretores da empresa, a gente vê que os caras eles estão nos eventos, eles estão nos pontos de venda, eles estão com aquela camisa de manga curta, mostrando que eles estão para o jogo de calça jeans, e é todo mundo assim, tá? Não tem essa história de estrela, de hierarquia, todo mundo tem que liderar pelo exemplo. E também nunca pegar atalhos, prezar pela integridade, pelo trabalho duro, a consistência e a responsabilidade essencial, né? É muito importante isso. A gente tem a oportunidade de ver nos eventos, que eu já fui em evento no Brasil, nos Estados Unidos, no México, a gente já viu também outros eventos na Europa. As pessoas vão lá e às vezes o evento nem é de uma divisão, um outro colaborador vai lá para dar moral, para dar suporte, para bater palma para o trabalho dos outros. Então é uma cultura de verdade, não é aquelas coisas que a gente lê e não sabe se realmente é aplicado na realidade ou não, tá? Então aqui falamos do perfil da empresa, que essa cultura aí de dono, ela marca muito a empresa, né? E agora vamos falar aqui das marcas que a empresa tem. Não deu para botar todas porque são muitas, então a gente vai falar aqui de algumas e em algumas dessas a gente vai falar outras informações, tá? Então a Ambev é dona da marca Antártica, da Boêmia, da Brahma, da Budweiser, da Corona, da Leffe, que eu gosto muito, da Goose Island, da Original, da Quilmes, da Skol, Stella Artois, Guaraná Antártica, H2OH, a Tônica da Antártica, a Suquita, Suco do Bem, o Energético Fusion e o Lipton Ice Tea. Tem muitas outras marcas, mas não dava para falar, desculpa, galera. Então a Brahma, basicamente, ela tem um forte portfólio de 7 diferentes líquidos, ou seja, subcategorias da marca, que são ancorados por 3 temas básicos, né? Futebol, não, 2, né? 2. Futebol e o sertanejo. A Brahma, ela se beneficia do crescimento do atributo de sabor como driver de preferência dos consumidores brasileiros, ou seja, se você não tem uma marca predileta, você vai tomar o Chopp Brahma, tá? Isso aí eu também não conheço quem nunca tomou um Chopp Brahma. O Chopp Brahma é uma referência total. A Budweiser é a maior marca global da Ambev, então ela é a porta de entrada para o segmento premium, que tem a possibilidade de cobrar valores um pouco maiores e ela tem um posicionamento diferente também, né? Tem lá a história do Super Bowl, bandeira americana referenciando, muita coisa aí tem de mística atrás da marca Budweiser. E a Corona, que é a minha favorita, que tem aí o grande apelo para as pessoas que gostam de estar na praia, pé na areia, tem lá o slogan This is Living. E é interessante também dizer que a Corona, nos Estados Unidos, não é da Ambev, tá? Eles têm um acordo lá que eles não podem... É outra empresa que vende lá nos Estados Unidos, no território americano, a marca Corona, tá? Outra coisa que vale a pena falar também aqui é a Skol, que é a mais poderosa marca de cerveja brasileira, e a Stella Artois aí, que apresentou um crescimento de 55% no terceiro trimestre de 2018, foi um destaque, e o maior destaque foi o crescimento da Corona, que subiu 75%. Essa minha amiga aí, ela trabalha na Corona, então já ela está gigante mais ainda, né? Graças a Deus, porque ela faz um ótimo trabalho, muito competente, e ela ama trabalhar. Dá até gosto de ver isso. Vamos falar aqui também dos números da empresa.
A empresa, no terceiro trimestre de 2018, até o final do ano, tinha produzido 37,5 milhões de hectolitros. Depois você descobre aí o que quer dizer um hectolitro, mas é um volume líquido aí, como se fosse pesagem, né? Ela gera R$ 295 de receita por hectolitro, ela gera um custo de R$ 116 por hectolitro e ela acaba tendo uma margem EBITDA ajustada no terceiro trimestre de 2018, lembrando, né, que a gente está falando disso, de 40,2%. Esse valor ele já foi maior e é por isso que talvez as ações da Ambev tenham sofrido tanto ultimamente aí no mercado. Se eu não me engano de cabeça, ela saiu de R$ 24 lá no topo histórico, está agora por volta de R$ 16. Muita gente se questiona se é uma oportunidade de compra ou se a empresa está sentindo a concorrência da Heineken, que comprou a Brasil Kirin aqui e ganhou um pouco de market share. Lembrando que a empresa ela precisa ter um market share grande para diluir os custos de publicidade que ela tem muito altos, tá? Outra informação que é bom passar, a empresa apresentou um caixa líquido de 7,2 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2018, ou seja, é uma empresa que segue muito os princípios de antifragilidade, tá? Efeito Linde, via negativa, várias coisas que estão escritas lá no antifrágil do Nassim Taleb a gente pode encontrar dentro da Ambev. Ela tem atualmente 46.500 funcionários, isso é informação da Wikipedia, então não sei se está muito atualizado, mas é onde eu achei essa informação com mais facilidade, tá? A Ambev atua em 16 países de culturas diferentes, então vou falar aqui os países que ela atua: Brasil, Canadá, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai, República Dominicana, Panamá, Guatemala, que serve também, abastece a Nicarágua, Cuba, Barbados, São Vicente, Dominica e Antígua. Então, galera, é importante a gente entender também disso, porque as pessoas acham que quando elas estão comprando Ambev, elas estão comprando o mercado americano, estão comprando operações na Europa. A gente não está falando disso. Para você ter acesso a isso, a gente tem que atuar de outra maneira, tá? A gente tem que atuar através dos outros papéis. E aí a gente, eu até vou ver isso, né? BDR, AB InBev. Vamos ver se tem BDR da AB InBev, porque aí você consegue se expor a isso através da AB InBev. Não achei aqui, depois eu deixo essa informação aí para vocês, mas é interessante a gente entender pelo menos que quando a gente compra Ambev, a gente não está exposto a esses mercados, tá? Então falamos dos números aqui. E agora a gente vai falar da governança corporativa. A empresa ela tem um conselho de administração que supervisiona os diretores da Ambev. O conselho de administração atualmente é composto por 11 membros efetivos, um suplente que determina aí o direcionamento estratégico da Ambev, né? A grande diferença, galera, do conselho de administração e da diretoria executiva é que o conselho ele pensa num âmbito estratégico, enquanto a diretoria executiva pensa num âmbito de execução, tá? E eu vou chamar a atenção aqui de duas pessoas do conselho de administração, que são os dois co-presidentes. O primeiro deles é o Carlos Brito, que eu já falei aqui. Então, o senhor Brito ele é co-presidente do Conselho de Administração da Ambev, ele atua também como diretor-presidente da AB InBev desde dezembro de 2005, ele ingressou na Brahma em 89, ocupou vários cargos importantes, ou seja, ele tem muita experiência na prática da empresa. Ele foi diretor de operações da Ambev do período de 99 a 2003, ele foi diretor-presidente na América Latina de 2004, depois ele foi para diretor-presidente na América do Norte em 2005. O Carlos Brito ele se formou em engenharia mecânica na UFRJ e possui MBA em Stanford University. O endereço comercial dele, por obrigação de burocracia, é na Bélgica. Então, outra coisa, foi o Jorge Paulo Lemann que financiou, né, esse MBA de Stanford do Brito, tá? E em contrapartida, eu acho que o Brito veio trabalhar para o Lemann, não sei se foi agradecimento só isso, tá?
O Vitório Demarque, ele é presidente também do Conselho de Administração da Ambev. Ele ingressou na companhia na Antártica lá em 1961, tendo atuado como diretor-presidente até 2000. O Demarque também foi presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Cerveja, o Sindicerve, até 2002, e faz parte do comitê de orientação da fundação que era controladora lá da Antártica. Tá? O senhor Demarque se formou aí em Economia e Administração na São Paulo, na USP, né? O seu endereço comercial é em São Paulo. Então a gente fala agora da diretoria executiva e a gente vai falar do presidente, do CEO da Ambev, que é o Bernardo Paiva. O Bernardo Pinto Paiva é diretor-presidente da Ambev, ele começou a trabalhar na mesma em 91 como trainee e durante a sua carreira na companhia ocupou vários cargos de liderança, tanto na área de vendas e suprimentos. Tá? A distribuição financeira, ela foi... pelo vendas, suprimentos, distribuição e na diretoria financeira. Ele foi nomeado presidente regional da América do Norte em 2008, depois ele diretor de vendas em 2012, formou-se em engenharia na Universidade UFRJ, possui MBA na PUC do Rio. Eu já fiz lá um curso de marketing, de MBA em marketing também, não terminei, achei que a cultura lá da PUC não se adequava a mim. Outra coisa importante, mas foi bom, tá? Aprendi bastante. 40%, no estatuto fala 40% do lucro da Ambev tem que ser pago obrigatoriamente como dividendos. Isso aí deve ter uma influência forte da fundação, porque a fundação ela tem que pagar lá e financiar as suas obras. Então é interessante a gente entender isso, que não é aquele usual 25% ou 50%. A Ambev também tem ADRs negociados na New York Stock Exchange pelo ticker ABEV, e lá a proporção de um ADR para uma ação ordinária no Brasil. Tá? A composição acionária da Ambev hoje em dia tem a AB InBev como controladora principal, com 61,9% do capital. A fundação Antônio e Helena Zerrenner tem 10,2%, e o mercado tem os outros 27,9%. Tá? É bom a gente comparar, e quem não lembra dos valores que foram apresentados lá no início dessa apresentação, a fundação ela foi um pouco diluída, porque teve uma reorganização societária, se eu não me engano, em 2013, onde as ações PN se fundiram e viraram tudo ON, tá? Então, o que mais que a gente tem para falar de governança? Nada. Então, isso aqui foi um pouco do caso AB InBev, e eu vou trazer aqui na economática, rapidinho, o demonstrativo financeiro da Ambev. Deixa eu só ajustar aqui. Cancela, cancela, cancela. Não, cancela, cancela, cancela. Deixa eu só fazer aqui o estudo de 12 meses do balanço da Ambev, porque aí a gente já resolve isso aqui em 2 palitos, tá? Eu não sou acionista da Ambev porque eu era cético em relação à perpetuidade aí dos resultados da mesma. Por quê? Porque todo mundo já sabia que essa empresa era demais. Então ela ficou muito tempo aí com uma relação preço-lucro muito alta. Cara, na verdade não preciso fazer isso não, tá? Eu vou fazer isso aqui. Vou falar aqui, porque o Economática já dá isso. A receita nos últimos 12 meses da Ambev foi de 49 bilhões e 200 milhões. O EBIT foi de 17 bilhões e o lucro líquido de 10 bilhões. Eu vou botar aqui só o patrimônio líquido para a gente não deixar de falar também do patrimônio líquido da empresa, tá? O patrimônio líquido dela hoje está em 58 bilhões 957. Eu vou ver se eu consigo pegar essa informação. Vamos pegar aqui essa planilha que eu fiz aí do case dos fundos imobiliários, só para a gente ter essa noção aqui, tá? Receita, EBIT, lucro
líquido e patrimônio. Vou fazer rapidinho isso aqui. Deixa eu ver aí que... A gente tem aí o chart da BEV3. Então é isso, galera. Eu vou terminar por aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham aí gostado. Vocês aprenderam mais aí sobre essa empresa. É uma empresa que as pessoas tendem a confundir queda nas cotações com a diminuição da qualidade da empresa. A gente viu aí que teve um decréscimo dos resultados, mas isso não transforma ela numa empresa ruim, né? A gente está vendo que ela lucra 10 bilhões por ano. Ela tem 58 bilhões de patrimônio, mas eu me preocupo um pouco porque eu não vejo mais as mentes mais brilhantes do Brasil querendo sair e trabalhar na Ambev. A gente vê que hoje em dia essa paixão, vamos dizer assim, ela está muito mais para empresas como Google, Apple, Facebook. Então, vamos só botar aqui o ROI, que é o retorno sobre o PL. Fácil, deixa eu aproveitar aqui. Então, essa capacidade de atrair talentos, que não é mais a mesma, isso me preocupa um pouco, tá? Então, ela teve um ROI aí acima da Selic, 18,29%. A gente tem a margem líquida, que a gente pode falar também, ela, por uma empresa que fatura 50 bilhões, ter essa margem é muito bom, tá? A gente está falando uma margem de 20 e quase 22%. E o que mais que a gente pode fazer em relação a isso? A gente tem a margem operacional, né? Margem operacional, que é o EBIT sobre a receita. Está falando a margem operacional de 34,62%, tá, galera? Então, eu vou ficar por aqui. Esse vídeo já ficou longo demais. Espero aí que vocês curtam. Dê o like aí nesse vídeo, tá? Que é muito importante para mim, porque isso é uma maneira de vocês patrocinarem o conteúdo para mim no YouTube, tá? Não tem custo nenhum, tá? Esse patrocínio, é só vocês falarem que o conteúdo é bom. Então, beijo grande!